Boa noite, Meire, demais. Novamente aqui juntos, né? Juntos, mas separados, passando para participar com vocês, né? Desse momento de espiritualidade que vocês fazem toda quarta-feira. Para quem não se lembra, meu nome é Rafael. Eu tive uma vez com vocês presencialmente, né? Quase 2 anos atrás. E também esse ano fiz uma participação que a Meire me pediu, né? E aí deixei um vídeo gravado para vocês, ali perto do mês de março, abril, por ali. Muito bem, a Meire pediu que novamente eu deixasse uma mensagem para vocês, né? Da primeira vez que nós nos falamos, eu falei um pouco sobre a espiritualidade de São Francisco, né? Que é um santo por quem eu tenho um carinho, uma devoção toda particular, né? E num segundo momento também eu tinha um tema livre, escolhi falar sobre a felicidade e também trouxe uma vertente da espiritualidade franciscana, tratando um pouquinho da perfeita alegria, que é um ensinamento deixado por São Francisco a Frei Leão, que era um de seus melhores amigos, né? Foi o seu secretário particular. Bom, no dia de hoje, então, eu escolhi um tema também muito especial, sobretudo para nós franciscanos, mas claro que alcança toda a igreja. Ainda estou aqui no escritório, meio corrido, né? As coisas são muito atrapalhadas, né? Então, estou gravando daqui mesmo porque eu sei que vocês estão precisando desse vídeo e aí resolvi gravar por aqui mesmo. Então, para que eu também possa deixar uma mensagem legal e para que vocês também aproveitem ainda mais esse momento, eu peço que vocês inclinem a cabeça, fechem os olhos, num instante de oração, se coloquem diante de Deus, para que de fato a gente possa sentir no nosso coração a presença dele, né? E que por meio do Espírito Santo cada palavra dita seja bem absorvida, que ao final a gente possa crescer na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A gente já está no mês de agosto, né? O ano passou voando. E para nós franciscanos, o mês de agosto é muito especial. Primeiro, porque são várias festas franciscanas, né? E também porque nós celebramos o mês da vocação, né? Todos nós somos chamados, vocacionados por Deus, né? À nossa vida e posteriormente ao batismo, e aí cada um na sua condição também dá a sua resposta no mundo, né? Como filho e filha de Deus. Sobre especificamente as festas franciscanas, a gente tem no dia 2 de agosto a festa de Nossa Senhora dos Anjos, no dia 11 de agosto a gente tem a festa de Santa Clara, e no dia 25 de agosto a gente tem a festa de São Luís. São 3 grandes celebrações franciscanas, né? Cada uma com a sua particularidade, mas eu estou querendo hoje aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a festa do dia 2 de agosto, que é a festa de Nossa Senhora dos Anjos, que foi celebrada ontem, né? Eu tive a graça de participar da missa pela manhã, a Meire também esteve lá, e ainda estou em júbilo, né, com a celebração que foi muito linda e com tudo que é vivenciado, experimentado nesse dia. Um dia de grande graça para nós franciscanos, porque a festa de Nossa Senhora dos Anjos, ela é justamente celebrada porque foi nessa pequena igreja que existe lá em Assis, não sei se alguma de vocês já teve a oportunidade de ir, mas ela é bem afastada, né, da sede de Assis, que fica no topo de uma montanha. Ela fica mais para o vale, né, e ela é afastada dos muros de Assis. Ela era uma igreja que estava praticamente abandonada, ela pertencia aos beneditinos da época. E aí São Francisco de Assis começa a reconstruir as igrejas daquela região, começa construindo a igreja de São Damião, reconstruindo a igreja de São Damião, que estava em ruínas. Nessa igreja de São Damião é um dos pontos fortes da conversão de São Francisco, não sei se vocês se lembram daquela vez que nós conversamos, mas foi ali que ele ouve o chamado do Senhor, pedindo para ele reconstruir a igreja, né? Naquele momento ele interpreta a reconstrução da igreja como algo físico, depois ele vai ter uma compreensão diferenciada disso. E aí ele passa reconstruindo todas as igrejas ali da região de Assis, e uma dessas igrejas é a igreja da Porciúncula. Ela fica ainda mais afastada do que a igreja de São Damião. A igreja de São Damião fica muito próxima aos muros de Assis. A igreja de Nossa Senhora dos Anjos é bem distante dos muros de Assis, e ela é uma capelinha muito pequena, muito pequena. Para vocês terem uma ideia,
Para quem já foi na igreja do Imbaré, por exemplo, ela seria mais ou menos do tamanho da Capela do Santíssimo que tem dentro da igreja do Imbaré, ou seja, sei lá, talvez 20 metros quadrados, talvez algo assim, bem pequeno mesmo. Só que ela é uma igreja que se tornou muito importante para o carisma franciscano, porque São Francisco recebe ela dos beneditinos e considera ali o berço da espiritualidade franciscana. Ele deixa diversos escritos dizendo que todos que ali chegarem e pedirem uma graça com certeza serão alcançados, porque ali é um lugar especial e amado por Deus. E ali ele coloca como berço da espiritualidade franciscana, ele fala assim para os frades, olha, vocês não têm que ter bens, mas dessa capelinha vocês nunca podem sair. Se expulsarem vocês pela porta, entrem pela janela. Então ele tinha um carinho especial pela porciúncula, porciúncula que significa pequena porção. E essa pequena porção, onde foi construída essa ermida, ela é dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. Muito bem, Nossa Senhora dos Anjos, a festa é no dia 2 de agosto, e nessa capela especificamente, numa das ocasiões em que São Francisco estava rezando, aparecem para ele a Virgem Maria e Jesus. E aí eles perguntam a São Francisco o que ele gostaria como uma graça. E aí São Francisco pede, como graça, que todas as pessoas que visitassem aquela igreja da Porciúncula e que estivessem confessados e arrependidos e que rezassem pelo Papa e participassem de uma missa, obtivessem a indulgência plenária, que é justamente a remissão de todos os pecados e faltas desde o batismo até aquela data. Jesus, então, naquele momento, segundo consta nos relatos, fala ao Frei Francisco, né, a São Francisco, que ele autorizaria isso, né, da parte dele essa graça seria concedida, mas que ele teria que buscar o Papa da época para confirmar essa concessão. E aí São Francisco vai diante do Papa e obtém esse privilégio justamente de que aquele local, a Igreja da Porciúncula, em Assis, se tornasse um lugar de peregrinação que garantisse a indulgência plenária a todos aqueles que, confessados e arrependidos, estivessem lá, rezassem pelo Papa e comungassem. Agora é meio confuso a gente entender o que seria essa indulgência plenária, a diferença dela para a confissão, né? Porque se a gente vai se confessar e o padre absolve os nossos pecados, por que buscar a indulgência? E qual o contexto da indulgência na época de São Francisco? Qual é o valor que a indulgência que São Francisco consegue de especial? O que ela tem de especial comparado às outras indulgências que tinha na época? Muito bem. Primeiro momento, quando a gente... Esse é o Catecismo da Igreja, né, um pequeno repasse aí para vocês. Quando a gente se confessa e tem a absolvição dos pecados, o padre ele absolve o nosso pecado, tá? Mas existe uma necessidade de nós repararmos aquela falta cometida. Então, por exemplo, se eu, roubei um carro, tá? Vou dar um exemplo, né? Eu roubei um carro, peguei aquele carro, vendi e gastei todo o dinheiro. Então, eu vou lá e me confesso que eu roubei o carro. O padre me absolve do roubo do carro, mas eu tenho uma pena temporal a ser cumprida. Qual é essa pena temporal? Devolução do carro. Só que eu não tenho como cumprir essa pena, porque eu vendi o carro e gastei o dinheiro e aquela coisa toda. Então essa pena corporal, ela fica como se fosse uma dívida minha, né, diante de Deus, porque eu não consegui reparar aquele pecado. Tudo bem, eu fui absolvido do pecado, mas eu tenho que reparar aquilo e eu não consigo reparar. Muito bem. Isso pode acontecer por diversas outras maneiras. Eu dei o exemplo do carro, mas vocês podem imaginar diversos outros motivos e situações nas quais a gente comete uma falta e a gente não consegue reparar aquela falta com a pessoa que a gente, de certa forma, prejudicou. O que acontecia na época? Na época da Idade Média, sobretudo, as indulgências elas eram concedidas principalmente para as pessoas que faziam peregrinações para a Terra Santa, e isso demandava uma condição física muito forte, né? A pessoa que se desloca da Europa até a Terra Santa, ela precisa ter uma condição física boa, o que já eliminaria, por exemplo, pessoas de idade, às vezes mulheres, naquela época viajar era muito perigoso, né? Ou, se você não fizer... E dinheiro. Uma viagem para a Terra Santa era muito cara, se você fosse acompanhado de uma caravana, eles cobravam isso
gasto com alimentação, aquela coisa toda, então demandava um investimento financeiro também. Além dessas possibilidades, a igreja promovia como indulgência, por exemplo, construir uma igreja, e aí assim por diante. Tinha outras modalidades de indulgência, mas muitas delas ligadas às questões financeiras. Algumas indulgências eram concedidas para quem ia lutar pela igreja nas cruzadas. Então São Francisco de Assis, vendo essa realidade, ele pensa, não, pera, eu quero conseguir um outro tipo de indulgência. Eu quero conseguir uma indulgência em que a pessoa simplesmente faça uma peregrinação aqui, a Assis. Então a gente está falando num contexto de Europa, a Itália fica no centro da Europa, isso facilitaria muito para que as pessoas obtivessem a indulgência plenária. Tá? Então São Francisco de Assis tem esse start, né? E ele consegue isso do Papa. Né? Então, portanto, naquele contexto de Idade Média, São Francisco queria que mais pessoas tivessem a graça da indulgência plenária, que aquilo não ficasse restrito a um determinado grupo que tivesse uma determinada capacidade. Ou seja, Assis fica relativamente próximo de Roma, que é o centro da igreja. Qualquer uma das pessoas conseguiria ir até Assis, até a Porciúncula, uma pequena igreja que se torna um grande lugar de peregrinação, ir lá e rezar, e se confessar, e assim por diante, e obter a indulgência plenária. E São Francisco ele não pede isso para si. Vejam aqui um detalhe importante dessa reflexão. São Francisco, quando ele consegue esse documento do Papa, ele retorna para Assis, reúne os bispos, os padres, o povo de Deus e diz: eu quero que vocês todos estejam no paraíso. Ou seja, ele não pensou só nele. O ponto central dessa obtenção da indulgência é que ela alcançava outras pessoas. Isso é uma lição para a gente, porque muitas vezes a gente pensa, na nossa vida, a gente só preocupa com o que é nosso, né? Então São Francisco, naquele momento de oração, em que ele vê a imagem de Jesus e Nossa Senhora, ele pede algo que não é para ele, é para todos aqueles que estão ao redor dele. Muito bem, daí então a gente compreende, né, que a indulgência plenária é algo que nos alivia de uma pena temporal, né, que às vezes fica remanescente, mesmo tendo recebido a absolvição sacramental. Isso é um pouquinho complexo, não sei se eu estou me fazendo muito claro. De repente, se eu não conseguir explicar muito bem, a gente vê uma outra ocasião em que eu tente detalhar um pouquinho melhor isso. É só porque eu não queria deixar passar em branco essa festa da Porciúncula, né, como a Meire pediu, e trazer esse elemento catequético para vocês e também o elemento espiritual dessa festa. Porque quando São Francisco proclama essa indulgência, como eu disse, não é só para ele. Transborda a pessoa de Francisco, ele quer alcançar aqueles que estão ao redor dele. E aí quando a gente pensa, aí vocês podem perguntar assim para mim, falar, Rafa, mas isso só acontece para quem vai até a igreja em Assis, da Porciúncula, que é um pequeno templo que você está dizendo, como é que funciona? Para quem já esteve lá, né, depois que isso tudo aconteceu, a igreja da Porciúncula tomou uma dimensão muito grande. E ao redor dela foi construída uma basílica gigantesca, uma basílica maior que a igreja do Imbaré, por exemplo. 2 vezes a igreja do Imbaré. E lá dentro, quando a gente entra naquela basílica gigantesca, que vale até procurar no Google, procurem isso, que vale a pena, vocês vão ver que lá no centro da igreja, dessa basílica, que é uma basílica papal, tem uma pequena igrejinha lá dentro, que é a igreja da Porciúncula. E curioso que todo mundo que entra, apesar de ter aquela igreja gigantesca em volta, logo quer ir na Porciúncula, que é o coração daquela basílica. E na igreja da Porciúncula, o que mais tem é confessionário, porque muitas pessoas vão até lá para se confessar. Os confessionários, inclusive, tem lá os idiomas que aqueles frades que estão lá conseguem atender a confissão, porque ela se tornou um lugar muito procurado para isso. Inclusive, a expressão que se usa para essa igreja é porta aberta. Ela é uma porta sempre aberta. Uma porta sempre aberta para quem está arrependido, para quem quer se confessar, para quem quer alcançar um estado de graça diante de Deus. E com o passar do tempo, e agora a gente chega numa questão que é relevante para nós, que estamos aqui em Santos, por exemplo, é que com o passar do tempo, essa concessão, essa indulgência foi ganhando diferentes modalidades, sendo estendida. Né? Então, por exemplo, na igreja da Porciúncula, com o passar do tempo, esse dogma não ficou restrito apenas ao dia 2 de agosto, que é o dia da festa de Nossa Senhora dos Anjos, que inicialmente era o único dia do ano em que se podia obter essa indulgência plenária. Tinha que ir lá dia 2. Agora não. Na igreja da Porciúncula, que fica em Assis, essa graça ela pode ser alcançada qualquer dia do ano.
literalmente qualquer dia do ano. Depois disso, com o tempo, isso foi estendido para todas as igrejas franciscanas do mundo. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos a igreja do Imbaré, onde tem os frades capuchinhos. E essa indulgência, agora também, ela foi estendida para todas as igrejas desde que o bispo autorize essas igrejas a promoverem a festa. E ela vale desde o dia 1º de agosto, né, às 6 horas da tarde, até o dia 2, às 23h59. Então, por isso eu digo, né, aqui em Santos, por exemplo, nós tivemos a graça de, no dia de ontem, às 7 horas da manhã, celebrar a festa de Nossa Senhora dos Anjos. E tendo cumprido os requisitos, quem participou daquela celebração, rezou pelo Papa, estava confessado e arrependido, obteve a graça da indulgência plenária, que é justamente estar diante de Deus totalmente purificado, né? Então, é uma festa linda, é uma festa linda, porque nós, até franciscanos, nós chamamos de a festa do perdão, né? E como eu costumo dizer sempre para vocês, né, a espiritualidade franciscana ela é muito interessante porque ela perpassa vários caminhos, né? Então a gente vê um relacionamento de São Francisco com a natureza, a gente vê um relacionamento de Francisco como um homem da paz, a gente vê São Francisco como alguém que ama a pobreza, mas que valoriza o trabalho manual. Ou seja, a gente vê São Francisco contemplando várias abordagens, várias dimensões da vida. E a dimensão do perdão é algo muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente perdoa da boca para fora e a gente às vezes fica se remoendo com algo que aconteceu com uma outra pessoa. Ou às vezes a gente quer receber o perdão de uma outra pessoa, mas vê um determinado fechamento da parte dela, né? Então, assim, nós franciscanos costumamos dizer que essa festa é uma oportunidade também para que a gente busque essa reconciliação ou ofereça essa reconciliação. Não importando quem está errado ou quem está certo, mas que nós, purificados pela indulgência plenária, busquemos a reconciliação com quem está ao nosso redor. Que a gente dê o primeiro passo, né? Que a gente dê o primeiro passo nessa reconciliação. Se ela vai ser frutífera ou infrutífera, se ao final a pessoa que tem que nos perdoar ou que nós perdoamos voltará a ser como era antes, isso é uma outra questão. O importante é dar esse passo da reconciliação. A festa do dia 2 de agosto deixa essa mensagem pra gente. Certo, minhas irmãs, não quero me prolongar muito. Já tem um longo vídeo aí para vocês assistirem. É só uma pinceladinha da espiritualidade franciscana, trazendo um pouquinho da catequese, da espiritualidade desse momento, né? Que é uma festa muito importante para nós franciscanos. Eu não gosto muito desse sistema de vídeo, eu acho que o contato pessoal é sempre mais gostoso, a gente ouve, tira uma dúvida, conversa sobre alguma coisa que não ficou clara, né? Mas são as ferramentas que a gente tem nesse momento também, né, para manter o distanciamento social. A gente, se Deus quiser, já está chegando ao fim dessa pandemia. Muitos fomos muito abalados, né? Muitos de nós fomos muito abalados com essas questões, tanto questão de saúde, questão financeira, muita coisa envolvida. Mas a gente tem que sempre se manter firme, né? E rezar agradecendo a Deus a nossa vida, a vida dos nossos familiares, aquilo que Ele nos concede. E nesse sentido, procurar olhar o que é bom, né? Então é essa mensagem que eu deixo, tá bom? Fico na expectativa de que todos estejam bem e de que de fato esse momento de partilha traga bons frutos para todas vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo em todas, paz e bem.